Olá pessoal, tudo bem? Tratamento medicamentoso do transtorno do espectro autista. Então vamos falar um pouquinho das opções terapêuticas que nós temos com medicamentos, com fármacos para o tratamento do transtorno do espectro autista. Antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar e assinar o canal para que mais pessoas possam aprender com a gente, que a gente possa continuar produzindo novos vídeos aqui pelo canal do YouTube do CBRF Miami. Bom, não existe um medicamento específico para tratamento do espectro autista. Essa é a primeira informação básica que a gente tem que passar. Até hoje, existem várias pesquisas científicas tentando identificar fármacos que possam ajudar especificamente nos core symptoms, nos sintomas principais do autismo. Nenhum medicamento aprovado até o momento. E o que a gente tem, então, em termos de farmacologia disponível para utilização no transtorno do espectro autista? Basicamente, nós temos medicamentos que são amplamente utilizados tanto em população pediátrica quanto em população adulta, que têm o objetivo, em primeiro lugar, no transtorno do espectro autista, aliviar sintomas-alvo, alguns sintomas importantes que essas crianças, adolescentes ou adultos podem apresentar. Então, alguns medicamentos que podem aliviar alguns sintomas e também medicamentos que podem tratar comorbidades, medicamentos que podem tratar outros transtornos do comportamento que ocorrem simultaneamente com o transtorno do espectro autista. Então, basicamente, quando a gente fala em farmacologia, nós temos 5 grandes classes de medicamentos utilizados em saúde mental da infância e em saúde mental. Eis elas. Em primeiro lugar, os medicamentos neurolépticos ou antipsicóticos, sendo os medicamentos mais utilizados e mais estudados dentro do transtorno do espectro autista. 2 deles, a risperidona e o aripiprazol. O haloperidol também muito utilizado, entretanto, devido ao perfil mais reduzido de efeitos colaterais e de maior segurança, são utilizados esses 2 medicamentos considerados antipsicóticos atípicos. São medicamentos mais modernos, com perfil mais reduzido de efeito colateral, então a risperidona e o aripiprazol. E em que situações esses medicamentos são utilizados? Quando os sintomas de agressividade, de impulsividade, presença de estereotipias são muito fortes, são muito grandes. Então esses medicamentos podem ser utilizados para controle e diminuição de sintomas relacionados com agressividade, violência, impulsividade e estereotipias. Deixando muito claro que os medicamentos não são curativos, eles estão ali para atacar sintomas-alvo, para diminuir sintomas de uma forma rápida, através do benefício da farmacologia, e que daí sim pode permitir melhor o acesso do profissional que está ali trabalhando com aquela criança, adolescente ou adulto no dia a dia, com a família que está trabalhando com aquela criança. Então, o objetivo é simplesmente aliviar sintomas, não são medicamentos curativos. Aliviando o sintoma, se permite melhor o acesso a esse paciente para os tratamentos comportamentais que ele deve fazer. Pois bem, segunda classe de medicamentos, medicamentos classificados como antidepressivos, os mais utilizados tanto em população pediátrica quanto em população adulta no transtorno do espectro autista, são os medicamentos classificados como antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São medicamentos supermodernos, eficientes, bem tolerados, com perfil reduzido de efeitos colaterais, não tem risco de dependência, e esses medicamentos são utilizados principalmente quando esses pacientes apresentam sintomas de ansiedade muito intensa. Então são medicamentos utilizados principalmente para tratamento de transtornos ansiosos, né? Mais especificamente transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada e também para tratamento de episódios depressivos, transtorno depressivo. Medicamentos muito eficientes e utilizados nesses casos. Uma terceira classe de medicamentos são os medicamentos classificados como estabilizadores do humor. Então são basicamente medicamentos utilizados para tratamento de transtorno do humor bipolar, também utilizados para tratamento de agressividade. Esses medicamentos também são medicamentos considerados anticonvulsivantes. A gente sabe que a epilepsia é uma das grandes comorbidades do transtorno do espectro autista, então comumente pacientes epiléticos
e que também estão no transtorno do espectro autista podem utilizar esses medicamentos, os estabilizadores do humor ou anticonvulsivantes. Uma quarta classe de medicamentos são os medicamentos estimulantes. Medicamentos estimulantes. Os dois medicamentos estimulantes existentes no Brasil são o metilfenidato e a lisdexanfetamina. São medicamentos estimulantes utilizados para o tratamento do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, quando o paciente está no espectro autista e apresenta também a comorbidade de TDAH ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, possivelmente ele vai se beneficiar da utilização desses medicamentos. Uma quinta classe de medicamento é uma classe que não é tão utilizada, principalmente em população pediátrica, são os benzodiazepínicos, são medicamentos utilizados para tratamento de ansiedade e também de insônia. Entretanto, por esses medicamentos terem um perfil que pode causar dependência química se utilizado sem controle por longos períodos de tempo, é um medicamento que exige também muito cuidado e que nem sempre é utilizado quando a gente fala em população pediátrica. Então, são aí as 5 classes de medicamentos mais utilizadas em saúde mental na infância, especificamente no transtorno do espectro autista. Então, temos, mais uma vez, revisando os neurolépticos ou antipsicóticos, os antidepressivos, os estabilizadores do humor ou anticonvulsivantes, os medicamentos estimulantes, os medicamentos benzodiazepínicos e vale destacar um medicamento que tem se utilizado com maior frequência, principalmente na última década, para tratamento de insônia. Nós sabemos que mais de 70% das crianças, adolescentes e adultos no espectro autista apresentam dificuldade para adormecer ou dificuldade para manutenção do sono, eles apresentam quadros de insônia. Então, a melatonina é uma substância que também pode ser utilizada. Lembrando, todos esses medicamentos só podem ser utilizados com a prescrição, a indicação e supervisão de um médico responsável, de um médico neuropediatra, neurologista da infância, psiquiatra ou psiquiatra da infância ou pediatra. E são medicamentos que não curam o autismo, não tratam especificamente os sintomas do autismo, entretanto, eles tratam as comorbidades, os transtornos de comportamento que acompanham o transtorno do espectro autista, ou sintomas-alvo, principalmente quando a gente fala em sintomas de difícil controle, como agressividade, impulsividade, estereotipias, né? Então, esse é as dicas de hoje. Espero que vocês curtem o canal, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas aprendam conosco, assinem o canal para que a gente possa continuar publicando mais vídeos para vocês. Pessoal, um abraço, até a próxima e valeu!